Ciao tifoso bianconero, bentornato a Finestra Bianconera, bentornato ao meu canal e você, tifosissimo della Juve, torcedor da Juventus, aqui para falar do retorno do Álvaro Morata, o nosso bomber, o nosso camisa 9, depois de tantos e tantos nomes que foram ventilados entre verdadeiros e falsos nomes que surgiram nas especulações de mercado. Gostaria aqui de falar o seguinte, que Álvaro Morata não era aquele jogador que a maioria dos tifosi queria, não é verdade? Álvaro Morata não é aquele bomber, aquele camisa 9 tradicional, aquela ponta, apesar de que vai jogar com o número 9, o Morata é um jogador que mais de complemento de esquadra, joga mais para o time. Mas existem alguns pontos interessantes sobre o Morata que eu gostaria de colocar aqui nesse breve vídeo e que eu acho que pode fazer a diferença, né? Nunca é dado por certo as coisas, nunca é dado por descontato certas contratações. Às vezes você gasta um dinheiro enorme para trazer um jogador que acaba se decepcionando. O Morata é o tipo de jogador que só deu certo na Juve, né? A gente vê o retorno dele para o Real Madrid, foi razoável, no Chelsea ninguém lembra que ele passou por Londres, e no Atlético de Madrid foi assim, cozi, na verdade, E aí a gente faz uma comparação com o Paul Pogba. Pogba, quando o torcedor do Juventus quer o retorno do Pogba, ele imagina o Pogba da Juventus, não esse Pogba que está lá atualmente no United. Esse a gente quer bem longe de Turim. Então é mais ou menos o Morata. O Morata, a gente quer aquele Morata que ficou na nossa mente, né? Nos 2 anos que ele esteve. Aquele Morata que foi o melhor Morata da carreira dele. E não o Morata dos últimos anos. Então esse é um lado interessante. O Morata é o tipo de jogador que só deu certo na Juve, assim como o Pogba. Contando também que é um jogador de Europa, um jogador europeu. É um jogador que faz gols em esquadras grandes, contra esquadras grandes, na Liga dos Campeões. Ele não é um jogador só de campeonato italiano. É um jogador ali que complementa o ataque, fazendo gols, não tremendo diante de camisas pesadas como o próprio Real, Barcelona, Bayern, enfim, os gigantes europeus. Ele é um jogador que comparece ali, lógico que não pode dar essa responsabilidade só para ele, vai lá e faz o gol, mas no contexto time, esquadra, ele é um cara que se encaixa bem nisso, né? Então essa é a minha opinião sobre o Morata. Além de ser mais jovem, a Juventus aponta para mais um atacante que deve vir em janeiro. A Juventus não desistiu do Moise Kean, deve ser ele. Agora, fugindo um pouco do Morata, que a pouco a gente fala de novo, Khedira está negociando a sua saída. Ô, Khedira, muito obrigado. Né? Pega o exemplo do Matuidi, que foi de boa, o próprio Higuaín, que amigavelmente, né? O Higuaín ainda a gente considera porque jogou alguma coisa, fez gols importantes. Você está 2 anos sem jogar, né? Pô, obrigado, tchau, arrivederci, né? O Khedira. Mas a saída do Khedira não conta. O que vai contar é a possível saída do Douglas Costa, que está indeciso. Ele está indeciso. O United não desistiu. E tem esse outro time aí que me foge agora o nome, onde acho que é da Rússia, onde ele não está muito entusiasmado não, mas ainda tem tempo para o mercado. Em saindo Douglas Costa e em saindo De Chilio, podem aparecer surpresas na Juventus, ou no meio ou lá na ala. Podem aparecer, né? Não gosto muito de falar nomes, mas vamos brincar aqui de Auer, de Gosens, enfim. Mas isso depende da saída desses dois jogadores, senão fica difícil. Aliás, o mercado não está fácil para nenhum time. Eu sei que a torcida do Juventus cobra, a torcida do Juventus com razão, da diretoria, mas especificamente nesse mercado, nessa janela, está complicado para a maioria dos times. Tirando o Chelsea, ninguém está fazendo muita coisa. O City agora está fazendo alguma coisinha, mas é difícil. Esse troca-troca depende de um querer sair, o outro não vai, aí volta para trás e dá no que, né, tivemos o exemplo do Dzeko, né? Dzeko chegou a se despedir dos seus jogadores em Roma, contrato feito,
E aí, por isso que ele não jogou no último fim de semana. Ele que sempre quis jogar na Juve, e aí ficou na pendência Milik, De Laurentiis, enfim. Então, o mercado nessa janela está muito complicado. Eu não vou criticar a diretoria, que até agiu rápido em pegar o Morata, que é um cara que não vai precisar se entrosar, ele já conhece o Ronaldo, não vai precisar entender a grandeza da Juventus, porque ele sabe o que é isso, e fez gols importantes em grandes finais. O pessoal fala muito da final da Champions, é verdade, que ele marcou um gol ali, mas ele deu um título da Supercopa Italiana contra o Milan, e reparem que aquele gol, assim, pegando de primeira, não é qualquer um que faz, hein? Então é um cara que não pipoca na frente do arqueiro, né, do guarda-metas, usando aqui a linguagem portuguesa de Portugal, de Ronaldo. Eu queria abrir um pequeno parênteses, aí também não falando ainda do Morata, mas uma pequena polêmica. Eu vi todos viram a declaração, suposta declaração do Maurício Sarri, dizendo que o time era intreinável, mas eu queria pedir calma, não aqui fazendo a defesa do Sarri, mas o que é justo, né? Não é legal a gente partir para o lado injusto da coisa. Por quê que eu estou falando isso? A notícia que eu vi no jornal, que vocês devem ter visto também, era que o Sarri disse que, entre aspas, falou pro Agnelli, ó, vocês querem me mandar embora, me manda, mas esse time é intreinável, fecha aspas. Um jornalista colocou isso. Mas aí eu pergunto para você, o jornalista estava lá na sala com o Agnelli e com o Sarri, ele tinha esse privilégio de estar nessa salinha, vendo o Agnelli falar, o Sarri falar isso pro Agnelli, ó, você pode me mandar embora, mas esse time aí é intreinável. Eu fico com um pé e meio atrás. Até que se prove o contrário, que eu não vi um vídeo do Sarri falar isso, e nem uma declaração no jornal onde Sarri, abre aspas, falou. Não vi isso. Eu vi um jornalista falando isso. Chegou-se a dizer que ele comentou isso com um jornalista. Mas aí, muito diz que me diz. Quem sabe um dia o Sarri fale isso publicamente. E ele não é o tipo de pessoa que vai chegar no dia seguinte e desmentir. Né? Ele é um cara que espera o momento certo, fala, mas eu nunca falei isso. Querem ver um exemplo? Mudando da água para o vinho, do sarrismo para o pirlismo. O Pirlo, no primeiro dia, na apresentação, falou assim, vocês, jornalistas, que colocaram ele no mercado. Quer dizer, é complicado, né? O Pirlo falou a mesma coisa, né? Que os jornalistas são mentirosos, praticamente quis dizer isso, que o Dybala realmente nunca teve no mercado, né? Nunca chegou uma proposta de fato para o Dybala, até porque Dybala tem um rolo extracampo com direitos de imagem, isso fica para um outro vídeo. Finalizando o vídeo, já está dando 8 minutos, sem tomar muito tempo de vocês. Eu espero que o Álvaro Morata seja ali do lado do Ronaldo o nosso bomber, não é de fato, mas que seja de direito, que acabe fazendo os gols decisivos. E se você analisar quem tem que fazer mais gols na temporada, 30 gols, é o Ronaldo, não é o Morata. Que caiba ao Morata, vamos aqui fazer um pensamento positivo, que caiba ao Morata fazer os gols decisivos, os gols que importam. Né? Já tem o Ronaldo que faz isso, imagina com o Morata ali muito bem entrosado na Juve. Eu estou otimista porque eu penso no Morata da Juventus, assim como torcedor que queria o Pogba, pensa no Pogba da Juventus. Acho que vai dar liga o Morata com o Pirlo e acho que vamos ver muitos gols na Juventus. E gostei muito dos olhos do Morata, não como a torcida tifoseria feminina, que gostou dos olhos dele por outro motivo, mas por ele estar emocionado e comoço quando chegou no aeroporto de Casella. Ci vediamo ragazzi, alla prossima, sempre Forza Juve fino alla fine. Comentem aqui, deem um like, afinal de contas é aniversário do Finestra, vai ter um vídeo muito legal ainda essa semana. E comentem aí se vocês acham que o Morata pode ser esse camisa 9 que, entre aspas, veio para quebrar o galho, mas de repente acaba surpreendendo e sendo um protagonista. Por que não? Interrogação. Alla prossima, fino alla fine sempre, Forza Juve, benvenuto Álvaro Morata.